Olá, irmãos, graça e paz. Que Deus nos abençoe nesse dia. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. Nós leremos do verso 1 até o versículo 15. 2 Samuel, capítulo 13, do verso 1 ao verso 15. O tema da nossa meditação nesse dia é o perigo do mau conselheiro. O perigo do mau conselheiro. Diz assim a palavra de Deus: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, seu irmão, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse: Por que tanto emagrece de dia para o dia, ó filho do rei? Não mugirá? Então lhe disse Aminon: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: Peço que minha irmã Tamar venha e me dê comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e o cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: Fazei retirar todos de minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: Traz a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhe oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura. Porque aonde iria eu com minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-se a se deitar com ele. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentia por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon: Levanta-te e vai embora. O perigo do mau conselho, ou do mau conselheiro. Essa história é uma história triste, uma história repugnante, pois é a história de um estupro, de um incesto, de um irmão que violenta a sua irmã. Mas eu quero chamar a atenção nesta história, nesta meditação desse dia, do conselheiro maligno, diabólico que foi Jonadab. Jonadab é sobrinho de Davi. Ele era filho do irmão de Davi, primo de Absalão, primo também de Tamar. E é curioso que ele percebe o sofrimento de Aminon, ele percebe a aflição, e quando Aminon confessa o seu desejo maligno pela sua irmã, longe de repreendê-lo, longe de dizer para ele que em Israel esse crime era punido com a morte, que isso era uma loucura, que ele deveria mudar de caminho, que ele deveria buscar uma direção, que ele deveria mudar o seu comportamento, Jonadab arquiteta um plano diabólico para que Aminon pudesse dar vazão aos seus desejos malignos. O curioso nesta cena toda é que todo o plano, o autor intelectual do crime é Jonadab. Ele dá todas as pistas para que Aminon possa concretizar o seu objetivo diabólico. E Aminon faz tudo direitinho. Aminon é tão cruel, instruído por Jonadab, que utiliza até o seu pai. Tamar só vai à casa de Aminon porque seu pai permite. E isso faz parte do plano de Jonadab. Por isso nós precisamos aprender algumas lições com essa história para que não possamos dar ouvidos aos conselhos ruins, conselhos de pessoas malignas. A primeira lição que aprendemos aqui e que nós precisamos levar para a nossa vida é que não devemos ouvir conselhos daqueles que não valorizam nossa família.
É interessante que toda seita, o primeiro passo da seita em relação ao seu fiel é afastá-lo da sua família. É dizer que seu pai não presta, sua mãe é incorreta, seus irmãos querem se meter na sua vida. Este é o primeiro passo da seita, não levar em consideração a harmonia familiar. O marido, o namorado violento, o agressor, a primeira atitude dele também é tentar de todas as formas afastar a mulher dos seus familiares, do contato, do convívio, para que ele possa manter o seu controle, para que ele possa manter o seu domínio. Por isso que nos serve de alerta este olhar. Todo conselho, toda orientação que nos leva a nos afastarmos dos nossos familiares é extremamente perigoso e deve ser ouvido com muita cautela. Porque Aminon, se tivesse sido orientado, repreendido, poderia ter evitado este pecado maior. Mas ele deu ouvido a alguém que era pior do que ele, que era mais frio, que era calculista, porque planejou todo este crime detalhadamente. Por dar ouvidos às pessoas malignas, vemos esposas que estão enfrentando circunstâncias difíceis em seus casamentos, em seus relacionamentos, traírem seus maridos porque uma colega, uma amiga a influenciou. Nós vemos homens traírem suas esposas, seus filhos, simplesmente por influência dos colegas, que começam a dizer no seu ouvido: você não merece ser tratado dessa forma, você precisa aproveitar da vida, você também tem que curtir, dê vazão aos seus sentimentos, e o indivíduo vai e se envolve com isso. Se prestarmos atenção, e as estatísticas mostram, uma parcela significativa das pessoas que usam droga, que são dependentes químicas, começaram a utilizar droga influenciada por amigos, por pseudo-amigos que apresentaram a eles essas substâncias malignas. Por isso que precisamos conversar com os nossos filhos, para que eles não possam dar ouvidos aos conselheiros malignos, aos maus conselhos. Porque a Bíblia já nos diz: as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Há um provérbio popular atribuído a Rui Barbosa que diz: diga com quem tu anda, que eu te direi quem és. Minha mãe sempre me ensinou em casa: quem se mistura com porcos, farelos, come. São provérbios da sabedoria popular, mas que muito nos ensina em relação a isso. Jonadab foi instrumento do diabo para levar à destruição dessa família. Aminon não vai passar impune. Se você seguir na leitura, verá que Absalão matará Aminon. Há sangue na família de Davi, há estupro, há violência. Tudo isso arquitetado por Jonadab. Aitofel, inimigo de Davi, também orientou o seu filho Absalão a derrubar o pai e assumir o lugar. E Absalão segue como cordeirinho, porque deu ouvido a um conselho maligno. Foi assim com Eva e Adão no paraíso, quando deram ouvido à serpente. Nós precisamos pesar muitos conselhos que recebemos. Quem são as pessoas que nos orientam? São pessoas cristãs, servas de Deus, pessoas piedosas? Ou você está dando ouvido a pessoas ímpias? A Bíblia diz que os ímpios não têm paz. Eles lançam de si lama e lodo, são como o mar bravo. Não dê ouvidos aos conselhos dos ímpios. Não siga o conselho dos ímpios, está no Salmo 1. Nós precisamos entender que precisamos de conselheiros, de pessoas que nos orientem, mas de santos homens de Deus, de santas mulheres de Deus, que nos orientem segundo os preceitos de Deus, segundo a sua palavra, segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe seus filhos, que livre seus filhos das más influências, das más conversações, dos péssimos conselheiros. Que Deus abençoe a mim e a você e nos livre de pessoas que nos deem conselhos malignos. Que Deus possa colocar no nosso caminho servos de Deus que nos orientem, que nos aconselhem no seu caminho. Deus nos abençoe nesse dia, nos dê força e ouvidos sábios para ouvir a sua palavra.